Aula de língua portuguesa, sexto ano. Nosso tema, vai da página 56, capítulo 5, página 56 a 58. E aí tem 61 para fazer exercício, encerrando o capítulo 5. Então, todo mundo na página 56 a 58, deixa eu conferir, 58, realizar o exercício. E não vamos fazer essa atividade do jogo. E o exercício e a página 61. Isso tudo, capítulo 5, tá bom? Nós vamos falar sobre sílaba, encontro vocálico e encontro consonantal, que também é assunto. O capítulo 5 todinho é assunto do quinto ano. Gente, vamos prestar atenção aqui. A nossa gramática da língua portuguesa, ela é dividida em 5 partes, Então, a gramática, ela vai ter, dentro da sua estrutura, um capítulo chamado fonética e fonologia, tá? É nesse capítulo de fonética e fonologia que nós vamos estudar os fonemas. Então, fonema está relacionado às vogais, os fonemas vocálicos, e aí nós temos as vogais. Nós precisamos lembrar sobre isso, vocês estudaram lá no 4º e 5º ano. E temos os fonemas consonantais, que são as consoantes, ok? Temos os fonemas semivocálicos, que são as semivogais. Então, para você entender, nós temos as vogais, que vocês já conhecem. Nós temos essas vogais, as vogais orais, que elas são aquelas que vão estar dentro da formação da sílaba, e elas são pá, tá, por exemplo. A palavra pata, a palavra cedo, a palavra fio. E as nasais, manto, lenço, minto, fonte. Então eu tenho lá, as vogais. As vogais orais, tá? As vogais orais. Eu vou botar assim, pá, tá. Do. To. Lo. E as vogais, eu falei para vocês agora, nasais, tá? Então eu tenho as vogais nasais. Manto, lenço, minto. Se você colocar a mãozinha no ouvido, testa lá, todo mundo com a mão no ouvido, Você vai perceber que o som vai sair pelo nariz, Manto, vai fazer uma vibraçãozinha. Lento, vai vibrar. Minto, ele é nasal, ele vai sair pelo teu nariz, por causa desse Nzinho aqui, tá bom? Então, quando a gente fala sobre as vogais, nós estamos, de certa forma, trabalhando uma musicalidade. A gente trabalha o quê? Timbre, aberta, fechada,
intensidade, tônica e átona, que vocês já viram. E aí nós temos uma série de situações que nós vamos trabalhar com vogais e as consoantes, com os fonemas, com as letras, com as transcrições delas, né? Vocês já sabem que cabeça, por exemplo, tem 6 fonemas e ela tem 6 letras, né? Isso vocês aprenderam no passado. E aí eu tenho os fonemas, eu falei ainda há pouco sobre os fonemas, né, consonantais. E os fonemas consonantais, eles são meio que, vamos colocar assim, ruídos que soam com as vogais na formação dessas sílabas, né? Então, eu tenho as vogais e eu tenho as consoantes. Vamos colocar aqui as consoantes, tá bom? Então, ainda há pouco eu falei, né? Vamos considerar as consoantes como os ruídos que soam com as vogais na formação da sílaba, né? Na formação da sílaba, tá bom? Na formação da sílaba. Por exemplo, eu tenho a palavra cama. Eu tenho a palavra mesa. Eu tenho a palavra lixo. Eu tenho a palavra luva. E aí vamos marcar as nossas consoantes. Eu já sei quais são as vogais e eu sei também quem são as minhas consoantes, né? O C é consoante, o M é consoante, novamente o M consoante, o E é vogal, o S consoante, o L, né? Consoante, o X consoante, o L novamente consoante, o V consoante. Até aqui tudo tranquilo, né? Muito bom. Aí, né, as consoantes elas também podem ser classificadas, né? Nós temos consoantes orais e nós temos consoantes nasais, tá? Nós vamos ver aí as consoantes orais, é fácil entender. Quando eu tenho a consoante orais, né, o A, vou botar assim, ó, o A, quando expelido, né, unicamente pela cavidade bucal, provoca as consoantes orais. As consoantes nasais, na produção das consoantes nasais, o que acontece? Nasais, a corrente de ar sai apenas pela cavidade nasal. E aí é fácil, porque as únicas... peraí, tem um errinho de digitação aqui, um erro de gramática. As únicas, né, nasais são, grava aí, M, N e NH. São só essas três, tá? M, N e NH. São essas três. Então, eu tenho
a consoante, né? Já vimos que nós temos as consoantes e nós temos as vogais. As vogais são orais, né? São orais. E as... fiz uma confusão danada aqui. Pá, tá. Aqui, ó. Pá. E as consoantes nasais, elas vão ser expelidas, né? Elas produzem aí uma consoante, vai sair pelo nariz, né? Cavidade nasal é nariz, né? Então, o que acontece? Pata, você abre a boca e fala pata, cedo, tolo. A nasal, manto, lenço, minto. Porque as palavras, elas têm som, né? Elas têm ponto ou zona de articulação. E aí as consoantes, esse papel da cavidade bucal e nasal, do nariz e da boca, é importante. Então, a nossa produção das consoantes nasais são essas três aí que eu falei para vocês. A M, a N e a H, tá? Bom, aí o que acontece? Nós vamos ter também, né, os encontros né, vocálicos. Aí você vai dizer assim, pô, mas isso aí é velho, hein? Legal, sei tudo sobre isso. Lembro de todas as aulas da minha professora, lá do 4º, 5º ano. Ótimo. O que acontece? O encontro vocálico, né, uma sílaba, vou colocar aqui, ó, uma sílaba, ela pode ser constituída por um grupo, presta atenção, por um grupo vocálico representado, olha só, pelos, agora é que vem o negócio, ditongos, tritongos e hiatos. Que legal, Misa. Voltou esse negócio, né? Puxa vida, eu pensei que isso ia ficar no passado. Não. Não é não. Língua portuguesa é isso. Voltando. Eu tenho as vogais, orais e nasais, as consoantes, né? Orais, que vai sair pela boca, né? O som sai exatamente pela boca. E eu tenho as nasais, que o som vai sair, né, pelo nariz. Isso que é nasal, tá? E aí entrou agora o encontro vocálico, que pode ser constituído por um grupo vocálico, observa, grupo vocálico, bem aqui, ó, é um grupo vocálico, tá? Observa o que eu estou falando, eu não estou falando de consoantes, estou falando de encontros vocálicos. E aí eles podem ser representados por ditongo, tritongos e hiatos, tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, nós temos os encontros vocálicos e aí existem os ditongos, né? Tá bem aqui, ditongos. Vamos ver o que esses caras, essas vogais vão aprontar agora com a gente. Vou botar o pretinho de novo aqui. Bom, o meu ditongo, né? Ele vai se dividir. Ditongo. Ele vai se dividir em ditongo crescente. Ele vai ser dividido em ditongo decrescente
né? Ele vai se dividir em ditongo oral, né? Os ditongos orais, fazer a concordância certa, e o ditongo nasal. Que isso? Sério mesmo? Sério, né? Exatamente. Aí você vai lá para o tritongo, né? Nós falamos dos ditongos. Vamos para os tritongos. O tritongo, o que tem a ver agora aqui? Ó? Vamos ver o que são os tritongos. São, né? Como é que eu poderia dizer? Os tritongos, a gente vai chamar os tritongos, são um encontro de duas semivogais. Eita, tá ficando difícil, né? São duas semivogais, né? E aí ela tem aí uma vogal. Então eu tenho uma semivogal, duas semivogais e uma vogal, né? Interceptada aí por uma vogal, tá? Entra nessa discussão uma semivogal e vogal, tá? O que acontece? Por exemplo, quando eu digo a palavra enxaguei, né? Enxaguei, eu estou falando um tritongo oral. Observa que ele vai sair pelo nariz. Enxaguei, nariz, né? Então ele é um tritongo oral. Quando eu digo deságuam, ele é um tritongo nasal. Vamos lá. E nós vamos falar sobre os hiatos. Vou falar agora sobre os hiatos. Hoje eu vou dar só uma palhinha sobre isso aí. Nós vamos aprofundar mais adiante sobre isso, tá? Então, quem são os hiatos? Poxa, Isa, mas você começou, hein? Vamos lá. Os hiatos. Opa! Os hiatos são duas vogais, né, pronunciadas distintamente. Então, observa só. Quando eu falo poeta, vi o vô. O que aconteceu? Né? Eles ficaram separados. Então, eu tenho aqui uma vogal separada, outra vogal separada. Eu tenho o som aqui, ó. São duas vogais pronunciadas distintamente. Só que na separação de sílaba, na hora que eu separar a sílaba, elas ficam separadas. Isso nós estamos falando somente dos encontros vocálicos, tá? Então, nos encontros vocálicos eu terei o ditongo, tritongo e hiato. Nos encontros consonantais, tá? Nos encontros consonantais, quem é que vai aparecer agora? Nos encontros consonantais, estou falando de consoante, né?
Vou mudar a cor dessa fonte aqui. Nos encontros consonantais, ocorre, né, um encontro, sem encontro consonantal, vai ser encontro de quê? De consoantes, né? Acho que deu até botar consonantal. Ocorre um encontro consonantal. Então, o que é isso? É quando duas ou mais consoantes estão presentes na mesma palavra. Então, vamos prestar atenção. Pedra, grade, pneu, apto, advogado. Observa agora. Eu tenho encontros consonantais quando duas ou mais consoantes estão presentes na mesma palavra. Observa aqui, ó. Pedra, eu tenho duas consoantes. Grade, eu tenho duas consoantes. Pneu, eu tenho duas consoantes. Apto, eu tenho o quê? Duas consoantes. Advogado, ué, então não? Apto, eu tenho duas consoantes. Advogados, eu tenho duas consoantes, né? E aí acontece que quando eu falo dos encontros consonantais, né, eles também, né, eles podem ser chamados, e a gente vai aprender depois, né, que quando esses encontros ocuparem obrigatoriamente, observe bem, obrigatoriamente a mesma sílaba, eles são chamados perfeitos, né? Por exemplo, quando eu digo pedra, eu vou separar a palavra pedra, eu vou pegar, deixa eu mudar aqui o símbolo para não ficar complicado. Pedra, perfeito. Grade, perfeito, né? E agora, como é que eu faço, né? Quando eu falo pneu, e aí eu tenho uma sílaba perfeita. E apto, vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito, porque ó, separou. E advogado, como é que vai ficar? Vai ficar perfeito? Não, não vai ficar perfeito. Advogado, ele fica imperfeito. Então eu tenho encontros consonantais perfeitos, né? E eu tenho encontros consonantais imperfeitos na hora da separação de sílaba. Só que quando a gente estuda encontros consonantais, nós estudamos também dígrafo. São dentro dos encontros consonantais que nós vamos estudar os dígrafos. Deixa eu botar uma cor mais escurinha. Esse mouse, ele, quando ele quer ser chato, ele não é de esforço, vocês viram? Tem vida própria. Dígrafo. Bom, aí você vai dizer assim pra mim, Misa, eu lembro de dígrafo. Ah, legal. Eu lembro de dígrafo por causa da palavra amiguinho, né? Eu lembro de dígrafo por quê? Porque quando eu lembro de dígrafo, né, eu lembro que ele vai, né, constituir,
Nem falaram, né? Tá, lembrei. Constituem uma única emissão, preste atenção, de som para a ocorrência de duas letras. Ó, quando eu falo choro, velha, nascimento, amiguinho, né? Aí eu tenho os dígrafos. E aí eu também tenho dígrafo que é vocálico, né? Eles são separados. Eu tenho dígrafos vocálicos e tenho dígrafos consonantais. Consonantais. Opa! Dígrafos consonantais. Por exemplo, os dígrafos, eles podem ser vocálicos quando eu digo vento. Deixa eu botar uma separaçãozinha. Vento. Canto. Né? Lindo. Nesse caso aí, o fonema vocálico ele será emitido na pronúncia da palavra. Vento. Pode botar a mãozinha no ouvido e pronunciar. Vento. Mão no ouvido. Canto. Mão no ouvido. Lindo. O que acontece? Esses fonemas aqui, esse som aqui, ele vai sair, né, pelo nariz. Não é isso? Ele vai sair pelo nariz. É como se fosse somente um som, tá? Os consonantais, aí eu vou ter, eles são emitidos, né? Será uma consoante. É interessante isso. Eles podem ser pronunciados na mesma sílaba, né? Só que na hora de separar, muitas das vezes eles podem ficar separados também em sílabas, né, diferentes. E aí eles formam, né, o fonema emitido será somente uma consoante. Por exemplo, carro é uma consoante. Aí você vai dizer assim, não, Misa, tem duas consoantes. Mas eu emito o som somente de de uma consoante. Como é que é aqui? É Ctrl S. Carro. Aí você fala unha. Ó, unha. Chá. Chá. Complicou? Complicou não. Vocês ainda não viram nada. Isso é muito bonito. Extremamente bonito. E aí a gente nem falou em sílaba, né? Porque o nosso assunto, ele vai tratar de, aqui ó, sílaba, enquanto vocálico, enquanto consonantal. E aí eu tenho as sílabas. Vamos para as sílabas. Isso é só o início da coisa. Sílaba. As sílabas são perfeitas, né? Tudo relacionado à sílaba é muito perfeito. Vamos às sílabas. Aí eu tenho a sílaba, né? Aí eu tenho as sílabas, é um conjunto de quê? Emitidos de fonema emitido num só impulso de voz, que nós chamamos de sílaba. Uma sílaba será sempre facilmente identificada no vocábulo, quando pronunciamos lentamente a segmentação da palavra. Amanheceu. Então, quando na separação aparecer um fonema isolado, né, a gente diz que a base da sílaba é a vogal. Então, a vogal
é a base da sílaba, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Botar aqui e isso aqui. A vogal é a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal, né? Não existe sílaba sem vogal. Aí a gente vai falar sobre os encontros, né? Aí eu vou falar sobre a classificação das sílabas. Aí eu tenho monossílabo, vocábulo com uma única sílaba, meu, pai, Deus, só, dó. Dissílabos, 2 sílabas, minha, até, livro. Trissílabo, vocábulos com 3 sílabas, número, eterno, absurdo. Polissílabo, vocábulos com mais de 3 sílabas, tranquilidade, agrupamento, econômico e assim por diante. Vamos parar por aqui. Isso é só o início da nossa conversa, tá bom? E vamos começar a estudar. Beijo, beijo.